Nós vimos na aula anterior de geografia falando sobre cidade, como ela é constituída, né, qual o tipo de classificação da cidade, as partes das cidades. Então, assim, a cidade, ela também faz parte de uma metrópole. E o que é a metrópole? É a capital ou cidade principal de um país, estado ou província, ou qualquer cidade grande ou importante, certo? A metrópole nada mais é do que uma principal cidade, uma grande cidade que existe em um estado ou em um país. E quanto maior e mais populoso for o espaço por onde circulamos, como uma grande cidade, vamos encontrar mais pessoas. Elas podem se deslocar a pé ou de outras maneiras, como carro, ônibus, trem, bicicleta, entre outros. Então, assim, isso é que é considerado uma metrópole. E a importância das cidades, né? Elas são classificadas, né? Eu citei até aqui um exemplo. Elas são classificadas em 5 níveis de hierarquia de acordo com o IBGE. A metrópole, que é a principal cidade, certo? É o principal núcleo urbano de um país. No Brasil, atualmente, são classificadas 12 metrópoles, que são a grande metrópole São Paulo e as metrópoles nacionais, Brasília e Rio de Janeiro, e as outras metrópoles importantes também, né? Não menos que as outras 3 que eu citei, mas são também conhecidas e referenciadas como Manaus, Belém, Goiânia, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Aí depois vem em segundo ponto as capitais regionais, né, que são cidades que têm grande influência, mas elas são inferiores do que a metrópole e no total são 70 cidades, certo? Em terceiro, vem os centros subregionais, né? Aí eu citei alguns exemplos, referenciando até o Nordeste, certo? Centros subregionais, eles têm uma complexidade menor que as capitais regionais, mas são considerados como centro de referência para algumas outras cidades menores que elas. No total, no Brasil, são 169. Depois vem o centro de zona. O que é o centro de zona? São cidades de menor porte, com influência restrita apenas à sua área, certo? E depois vem os centros locais, que são 4.473 cidades que não exerce polarização alguma, ou seja, ficam só dentro do limite do seu município. E o que tem nela só serve para os seus habitantes. E normalmente a população do município não passa de 10.000 habitantes, certo? Então, é assim que se classifica as cidades, né? As cidades principais, aí depois vem as regionais, que servem de referência, as subregionais, que ficam ao entorno das regionais, as de zona e as centros locais, certo? Aqui eu citei um exemplo, né? Uma metrópole, Recife, Pernambuco. Ah, tia, mas Recife é em Pernambuco, e por que as outras cidades são de Paraíba? Porque Recife é a metrópole mais próxima dessas outras cidades, certo? Por isso que ela é a referência, né? Podemos ver que no Nordeste existem três metrópoles, que é Belo Horizonte, olha, perdão, que é Salvador, Fortaleza e Recife, certo? Então, a mais próxima de Paraíba é Recife, por isso que ela cita ela como referência, ok?